A China construiu o túnel rodoviário mais longo do mundo em uma das montanhas mais perigosas do planeta, sem intenção de bater recordes. Esse túnel reduz uma travessia de montanha de 7 horas para 20 minutos. Ele conecta regiões que antes não podiam comercializar, viajar ou crescer juntas com confiança, obrigando engenheiros a resolver problemas que poucos países enfrentariam. Como construir um túnel tão grande em um terreno perigoso? E por que essa montanha era considerada quase intransponível? Para responder a essas perguntas, é fundamental entender o problema que ele busca resolver. As montanhas Tian Shan se estendem de leste a oeste pelo coração de Xinjiang. Elas não ficam na borda da região, elas a cortam bem no meio. De um lado está o norte de Xinjiang, onde ficam a indústria pesada, a manufatura e os centros logísticos. Do outro lado está o sul de Xinjiang, rico em petróleo, gás, minerais, agricultura e recursos energéticos. No mapa, a distância entre essas regiões parece pequena, mas na prática era tudo menos isso. Antes do túnel, os motoristas que cruzavam o Tian Shan dependiam de rodovias montanhosas que subiam acima de 3.000 metros. As estradas serpenteavam por passagens estreitas, vales propensos à neve e encostas instáveis. Com bom tempo, a viagem levava de 6 a 7 horas. Com mau tempo, podia demorar muito mais ou nem acontecer. Tempestades de inverno fechavam a rota com frequência e gelo e deslizamentos dificultavam a condução. Custos de transporte seguiam altos, prazos de entrega imprevisíveis e laços econômicos entre norte e sul de Xinjiang permaneciam fracos. Até respostas de emergência nas montanhas tinham atrasos de horas. A China já havia expandido rodovias por desertos, planícies e bacias de rios, mas o Tian Shan se recusava a cooperar. Contornar a cadeia aumentava centenas de quilômetros. Construir sobre ela gerava estradas controladas pela natureza, não por engenheiros. Então, os engenheiros chineses fizeram uma pergunta direta. Se a montanha não se move e a estrada não pode passar por cima, perfurar por dentro é a única opção? A resposta se tornou o túnel Tian Shan Shengli. Mas escolher construir um túnel aqui não foi fácil porque a montanha Tian Shan não é apenas alta, ela é instável, fraturada, fria e ainda está se movendo. Foi então que o projeto deixou de ser um túnel comum e virou um dos trabalhos de engenharia mais difíceis já tentados. Porém, essa não foi a primeira tentativa. Várias outras rotas tentaram encurtar a travessia norte-sul, mas nenhuma resolveu o problema central. Xinjiang não é uma província pequena que pode tolerar conexões ineficientes. É a maior região administrativa da China e sua economia depende do transporte de recursos em grande escala, como petróleo, gás, carvão, produtos agrícolas e bens industriais. Cada hora extra na estrada multiplica os custos em milhares de caminhões. No início dos anos 2000, a China teve que escolher aceitar que as montanhas Tian Shan dividiriam Xinjiang economicamente ou buscar uma solução. Isso eliminou as montanhas da equação, exigindo escavar túneis, não apenas um túnel curto sob uma crista ou melhorias em um desfiladeiro sazonal. Um túnel longo o bastante para atravessar a parte mais perigosa da cadeia montanhosa de uma vez só. Essa ideia parecia extrema. No início, nenhum túnel rodoviário na Terra havia sido construído tão longo a essa altitude, através de uma geologia tão instável. Muitos países teriam parado por aí, mas a China não parou. Os planejadores associaram o projeto a um objetivo maior: criar uma via expressa contínua que conectasse o norte e o sul de Xinjiang com a mesma confiabilidade das estradas em terrenos planos. Essa via expressa se tornaria a G0711 Urumqi-Yuli Expressway. E o túnel se tornaria seu componente mais crítico e mais perigoso. Essa estrada foi feita para ser via expressa, não uma estrada de montanha que diminui o tráfego a cada poucos quilômetros. Ela precisava de velocidade constante, confiabilidade o ano todo e capacidade para cargas pesadas, descartando passagens altas e estradas sinuosas. Então, os planejadores focaram na linha mais direta entre o norte e o sul de Xinjiang. Essa linha ia direto para as montanhas Tian Shan. No centro da rota, Shat era a viação mais perigosa da cadeia. Os picos passavam de 4.000 metros de altitude. Zonas de falha se sobrepunham,
e as camadas de rocha alternavam entre granito sólido e material esmagado e encharcado de água que podia desabar sem aviso prévio. A construção do túnel começou em 2020 com um investimento total de 46,7 bilhões de yuans, cerca de 7 bilhões de dólares. O projeto tornou-se prioridade nacional e contou com institutos de design na fase de planejamento. Pesquisas geológicas mapearam detalhadamente as zonas de falha, o que raramente era feito antes das simulações dos engenheiros. Não só na construção, mas também na operação a longo prazo sob terremotos, ciclos de congelamento e degelo e tráfego intenso. O nome escolhido para o túnel refletiu essa mentalidade. Túnel Tianshan Shengli. Shengli significa vitória, não porque a montanha fosse fácil de vencer, mas porque o sucesso aqui provaria isso. Nenhum terreno dentro da China estaria fora de alcance. O túnel se estende por 22,13 quilômetros de portal a portal. Para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos a distância de atravessar uma grande cidade de carro em linha reta. Mas essa estrada passa sob uma das cadeias de montanhas mais hostis da Ásia Central. A maior ameaça ao túnel Tianshan Shengli nunca foi seu comprimento, e sim a própria montanha. As montanhas Tianshan são geologicamente jovens e ainda estão ativas. Essa cadeia surgiu quando forças tectônicas empurraram a Terra para cima por milhões de anos. Esse processo nunca cessou totalmente. A rocha aqui é tensionada, fraturada e instável. Para os engenheiros de túneis, essa é a pior combinação possível. O túnel consiste em 2 tubos paralelos, cada um com 2 faixas de tráfego. Entre eles, há um sistema separado de serviço e segurança projetado para lidar com emergências, ventilação e manutenção. Esse layout permite fluxo contínuo em ambas as direções e segue rigorosos padrões de segurança. Para um túnel desse comprimento, o que torna esse projeto extremo não é apenas o seu tamanho. No seu ponto mais profundo, a rocha acima do túnel chega a mais de 1.100 metros. Isso significa que há mais de 1 quilômetro de montanha pressionando a estrutura do túnel. Na construção de túneis rodoviários, essa sobrecarga é rara. A pressão pode deformar a rocha, comprimir as paredes e causar falhas súbitas. Se os sistemas de suporte ficarem atrás da escavação, ainda há a altitude. A construção ocorreu em altitudes superiores a 3.000 metros. Nessa altitude, o oxigênio diminui, reduzindo o desempenho humano e a eficiência dos motores. Por isso, as equipes faziam turnos mais curtos. As máquinas precisaram ser modificadas para operar de forma confiável no ar rarefeito e no frio extremo. O túnel também detém outro recorde pouco citado fora dos círculos de engenharia. Inclui alguns dos poços verticais de acesso mais profundos já construídos para um túnel rodoviário, cada um descendo centenas de metros diretamente da superfície. Esses poços não eram opcionais. Sem eles, a construção demoraria muito mais e a segurança dos trabalhadores cairia bastante. Durante o túnel, as equipes cruzaram mais de uma dúzia de grandes zonas de falha. Algumas eram estreitas e densas, outras chegavam a centenas de metros de largura, cheias de rocha triturada, solo solto e água. Nessas áreas, a montanha parece mais cascalho molhado do que pedra sólida, sob pressão. Se escavar rápido, o túnel desaba. Se apoiar devagar, as paredes comprimem. Os engenheiros precisaram projetar o túnel para mover-se com a montanha, não contra ela. Em vez de só usar revestimentos rígidos de concreto, eles adotaram sistemas em camadas capazes de absorver deformações. Arcos de aço flexíveis, camadas de concreto projetado espessadas conforme a pressão e padrões de suporte ajustados entre seções a partir de dados de monitoramento em tempo real. A temperatura aumentou o risco. Fora, o inverno era extremamente frio. Dentro da montanha, o calor geotérmico aquecia as rochas inesperadamente. Essa diferença térmica constante causava expansão e contração, aumentando o estresse nas estruturas e equipamentos do túnel. E ainda havia o risco sísmico. Xinjiang fica em uma área sísmica ativa, onde até pequenos terremotos podem mover falhas por centímetros, o que impacta um túnel desse tamanho. Engenheiros reforçaram as travessias de falhas para que as seções flexionassem sem perder integridade se a montanha se movesse. Decisões importantes foram necessárias. Avançamos hoje ou reforçamos primeiro? Aceleramos ou diminuímos o ritmo?
Confiamos no modelo ou no que os sensores mostram agora? Apesar de tudo isso, as equipes continuaram avançando e o túnel foi oficialmente inaugurado em 27 de dezembro de 2025. No entanto, chamar o túnel Tian Shan Shengli de recordista mundial levanta uma questão justa. Como ele realmente se compara aos maiores túneis já construídos em outros lugares? Vamos começar pela Noruega. O túnel de Lærdal costuma ser citado primeiro. Com pouco mais de 24 quilômetros, ainda é o túnel rodoviário mais longo em extensão, mas o contexto importa. O Lærdal passa em baixa altitude por rochas relativamente estáveis, com condições climáticas amenas em comparação a Xinjiang. Ele foi concluído em 2000, numa época em que o risco geológico e a pressão de construção eram muito menores do que os engenheiros enfrentaram no Tian Shan. O comprimento sozinho não revela tudo. O túnel de base de Gotthard, na Suíça, tem 57 quilômetros e é o túnel ferroviário mais longo do mundo. Ele atravessa profundamente os Alpes e levou quase 20 anos para ser concluído. Sua escala é única, mas segue normas de túneis ferroviários, não de rodovias. Os trens garantem maior controle do fluxo de ar, tráfego e resposta a emergências. Túneis rodoviários devem considerar veículos particulares, cargas de combustível e o comportamento imprevisível dos motoristas, o que muda tudo. Depois, o Túnel da Mancha liga o Reino Unido à França por baixo do Canal da Mancha. Seus desafios vieram da pressão da água e de longos trechos submarinos, não de rochas montanhosas fraturadas sob estresse sísmico. A geologia era consistente, marga calcária. A rota de Tian Shan fez os engenheiros se adaptarem a condições que mudavam drasticamente a cada poucos metros. Aqui, o túnel Tian Shan Shengli se destaca. Alguns túneis são mais longos, outros mais profundos ou demoraram mais para serem feitos. Poucos enfrentam todos esses desafios juntos. Por isso, engenheiros chamam esse túnel de um dos túneis rodoviários mais exigentes já feitos, não apenas o mais longo. E há outra distinção que raramente é mencionada. Esse túnel não foi construído para conectar dois países ou servir apenas ao trânsito global. Ele foi construído para unir uma única região, para remover uma barreira natural que moldava a vida cotidiana, a economia e a mobilidade de milhões de pessoas. Isso se encaixa em um padrão de longo prazo de como a China aborda a infraestrutura, especialmente em regiões onde a geografia historicamente limitou o desenvolvimento. Por décadas, a China priorizou as regiões orientais e costeiras, onde o terreno plano, alta densidade populacional e foco em exportação garantiam claros retornos em infraestrutura. O oeste da China veio depois, não por ser menos importante, mas por ter custo maior e resultados mais lentos. Xinjiang representa a versão mais difícil desse desafio. É uma região vasta, com áreas pouco povoadas e dominada por desertos e montanhas. Do ponto de vista financeiro de curto prazo, evitar projetos caros teria sido mais fácil, mas a China adotou a abordagem oposta. Em vez de perguntar se o terreno é conveniente, os planejadores cada vez mais perguntam se a conexão é necessária. O túnel reflete essa mudança. No entanto, essa lógica vai além de Xinjiang. A China construiu longas pontes sobre o mar, ferrovias no permafrost e rodovias em desertos, onde a manutenção já é uma batalha constante. O padrão se repete. Remova os gargalos primeiro, mesmo que a engenharia pareça excessiva no início. Também existe uma camada estratégica. Xinjiang está no centro das rotas terrestres da China em direção à Ásia Central. Melhorar as conexões internas fortalece as externas. Estradas permanentes na China mantêm corredores comerciais que vão além de suas fronteiras. Por esse ângulo, o túnel não é só um projeto regional, mas parte de um esforço maior para tornar a geografia menos decisiva nos resultados. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Esse túnel valeu o custo e o risco? Mais países deveriam tentar projetos como esse? Ou esse nível de engenharia só é possível sob o sistema da China? Conte pra gente o que você acha nos comentários abaixo.